benção, irmãos. Nós vamos ler Mateus capítulo 27, a partir do verso 20. Mateus 27, 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual destes dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Amado Criador, te rendemos graças por este momento, por esta reunião. Depois de ter batizado já estas 7 pessoas, um número perfeito também, estamos gratos, pedindo força, graça para eles prosseguirem nesta fé que o Senhor manifestou dos trovões. Obrigado por tudo, Pai. Ajuda-me enquanto posso falar um pouquinho desta palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A nova crucificação. Enquanto esses homens falam, o pastor Senival diz: quanto mais eu ouço João, mais eu creio na mensagem. Eu estava pensando também, quanto mais eu ouço João Senival, mais eu creio. Quanto mais eu ouço João Rogério, mais eu creio. Certo? Eu falo dos que estão presentes, né? Deus abençoe todos os pastores que não puderam vir. Mas quanto mais eu ouço cada um falar na palavra, mais eu creio, mais eu aprendo. Certo? É o meu tempo também de aprender, não pense que é só de ensinar. É o tempo de aprender. A gente agradece a Deus por ter estes homens conosco, né? Eles vão prosseguir essa mensagem. Se a gente não pode viver sem ele, né? Então quem vai prosseguir é eles que vão prosseguir essa mensagem. Mas a gente está aí para ser agradecido a Deus por este momento, pelo que Deus tem feito, por podermos enxergar. A melhor coisa que tem é enxergar. Se você tem tudo, tem boa saúde, você pode sentir, mas você não poder enxergar, é triste. A gente enfraquece as vistas, vai lá e põe um óculos para enxergar mais um pouco, né? Por enquanto eu estou vendo vocês, mas para ler mais fácil, eu preciso de um óculos, né? Para ler mais fácil. Porque é uma das coisas boas é enxergar. Fecha os olhos para você ver se dá para fazer alguma coisa. É difícil, o cego está dizendo assim: eu faço, mas você, você já é cego, você já anda por um outro sentido, mas nós não, nós andamos pelo sentido da visão. Enquanto você anda pelo sentido da visão, você depende dela
cuida dela, cuida da sua visão. E assim é o espiritual. Vocês notam que riqueza, todos vocês que ouvem pela internet, essa riqueza de mensagem que tem, vocês não podem ouvir uma vez só isso. A gente não aprende uma vez só. Não aprende. Você pode ouvir várias vezes, aí você tenta, vai para um quartinho, tenta falar o que o pastor Sinival falou. Você não vai dar conta, nem eu. Tenta falar o que o irmão Rogério falou. Não dá conta. Isso daí chama-se inspiração. Não é uma cópia, é uma inspiração. Não é questão deles copiar a minha mensagem e pregar. Não. Não é questão de nós copiarmos a mensagem do irmão Brana e pregar. Tem que ter uma inspiração. A Bíblia, ela é totalmente inspirada. Por isso que ela é proveitosa. A mensagem, ela é totalmente inspirada. Aí você toma a mensagem e Deus desce a você e você tem aquela inspiração. Ninguém te muda. Ninguém te convence. Eles vão dizer, ô povinho duro. Não tem nem pastor perto. Qualquer coisa eles falam assim, eu vou chamar meu pastor. Vocês não têm que chamar seu pastor. Está tão longe, você vai ter que resolver o problema. Certo? Não, eu vou chamar meu pastor. Não, está aqui, ó. Olha o que diz a mensagem, olha o que diz o profeta. Olha o que disse Jesus. Jesus falou de William Branham. Eu nunca vi, nunca li isso na Escritura. É porque você é cego para a Escritura. Jesus falou de William Branham. Ele não podia falar o nome William Branham. Por isso lá no início ele não falou o nome William Branham. Mas diz eu sou. Certo? Já estava falando o nome. Não era nome e já estava falando o nome. Se as pessoas pudessem simplesmente deleitar na palavra. Você não tem que ter aquela grande sabedoria. Você precisa ter inspiração. A inspiração leva você a pregar uma coisa, talvez você nunca mais pregue aquilo. Foi isso que aconteceu com os profetas, com o irmão Branham. Ele pregou que o Cordeiro saiu do trono, nunca mais pregou isso. Nunca mais. Ele pregou, a era terminou, nunca mais pregou. Porque ele não podia falar outra vez. Era só aquela vez que era para ele falar. Inspirado. Ele disse que a intercessão tinha terminado. Nunca mais pregou isso. Procura na mensagem para você ver. Quando eles perguntaram para ele, você deve ter tirado isso lá dos selos. E era mesmo dos selos. A intercessão terminou, mas ele não podia explicar. Não diga a ninguém. Era uma vez só, aquilo era uma inspiração. As pessoas não entendem a mensagem do profeta, por isso eles não entendem de inspiração. Você é inspirado, prega e depois não lembra mais daquilo. É uma inspiração. O profeta diz que é. Se o profeta não tivesse falado, eu não sabia também. Nós só sabemos porque o profeta falou. Estamos aqui porque Deus deu um profeta para nós. Nós somos um povo diferente do mundo inteiro. Como Israel era diferente do mundo inteiro do seu dia, dos egípcios, Israel era diferente. Israel tinha um profeta. Ele sabia, Deus vai mandar um libertador para nós. Nós temos um profeta. Ele sempre tratou através de profeta. E ele vai nos tirar aqui do Egito. E eles eram diferentes. Eles não misturavam a sua crença. 400 anos que eles ficaram no Egito, eles ficaram crendo em Jeová. E lá no Egito tinha várias religiões. Eles não contaminaram. Eles creram em Jeová, foram fiéis.
porque eles eram inspirados. E tem hora que a gente vê um povo inspirado para uma coisa e não inspirado para outra. Inspirado para sair do Egito e não inspirado para entrar em Canaã. Escolhido, isto é uma coisa também, escolhido para sair e não escolhido para entrar. Escolhido para deixar as denominações e não escolhido para ouvir os selos, os trovões, o novo nome. Eles foram o povo de hoje da mensagem dos pastores, que são todos bons, ninguém pode falar mal dos pastores. E se você conhece algum pastor errado, não fale mal dele, chega o erro dele. Mas eles não podem fazer mais do que aquilo que eles conhecem, aquilo que eles viram. Eles não podem, não têm condições de fazer nada. Eles não foram escolhidos para fazer outra coisa. Você vê o pastor Joaquim Gonçalves Silva foi escolhido para pregar essa mensagem para o Brasil e 7 nações. Mas você vê o irmão Arquio Russell Martins, que trouxe a mensagem para o Brasil, foi escolhido só para carregar a mensagem. Certo? Foi para isso. E aí tem a esposa nesse dia que foi escolhida para comer o livrinho. Então você faz parte desta igreja, João noiva, certo? João mensagem. E aí você vai caminhando, você faz parte disso, porque o irmão Brana diz que João representa a noiva que foi raptada. Então que isso possa estar em seu coração. Dê sempre atenção à mensagem. Ouça a mensagem. Coloque a sua vida em ordem. Entenda que você vive uma vida santa, não é porque você é boa, bom, não. Bom é Deus. Você vive porque Deus chegou a você e está te auxiliando. Quando você vê que não dá conta mais, você tem que desconfiar de Senhor. Cadê? Eu sempre senti o Senhor aqui, me ajudando nessa hora de luta, de tentação. Parece que o Senhor não está aqui por perto, mas estou propenso a uma queda, a um deslize. Clama logo, mas Senhor, eu fiz alguma coisa errada. Traga isso na minha mente, deixa eu me consertar, porque eu quero o Senhor comigo. Eu quero sua palavra comigo. Sem o Senhor eu não posso vencer. Vocês estão de pé, é porque Deus está com vocês. Nem o pastor está com vocês. Certo? Mas Deus, a palavra da hora. Os outros pensam que o calor humano é que é ser verdadeiramente pastoreado. Não, é o calor divino. É o calor do bom pastor. Não tem outro que pode dizer, eu sou o bom pastor. Não tem um pastor como nós que pode dizer, eu sou um bom pastor. Porque Ele é o bom pastor. E se nós queremos que o povo seja bem pastoreado, tenhamos o bom pastor em nós. Deixamos o bom pastor nos pastorear. É o bom pastor pastoreando os pastores. Aí o povo é abençoado, porque temos Jesus Cristo nos pastoreando, nos guiando, nos dando o ensinamento que nós precisamos. Bem, eu não quero ir muito longe aqui com uma palavrinha com vocês, mas apenas ver que houve uma crucificação e quem foi culpado foram os judeus. Ainda que Romanos entrou, mas o culpado foram os judeus. A Bíblia mostra que ele veio para o que era seus, que eram os judeus. Você pode ver que nós nem era de Deus. Hoje você tem que ser agradecido, agradecida. A gente nem era de Deus. Ele veio para o que era seus. Isso quer dizer que eu não estava lá naquela hora, porque ele não veio para mim.
Agora, eu tenho uma certeza que Deus fez uma viravolta de uma hora para outra. Ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Aí ele já virou para nós e nós aceitamos. Não foi na hora que ele veio, mas foi na hora que ele virou. Foi na hora que ele virou. Tem uma hora que o crente vira também as costas para Deus, que é uma hora perigosa. E esse tempo, nós estamos vivendo nesse tempo. Como eles viveram naquele tempo. Os judeus, que Deus veio para eles, eles viraram as costas para Deus. Eles não criam que Jesus era Deus. Então viraram as costas para ele como se Jesus fosse um ladrão, fosse um assassino, fosse um malfeitor, pior do que Barrabás. Eles viraram as costas para ele. Depois do Calvário, Jesus pegou e virou as costas para ele também. Aí Jesus virou as costas para ele e começou a tratar com o povo para fazer ciúme para eles. Um povo que não era povo. A mensagem veio para nós, não é porque nós somos bonzinhos, não. A gente tem que ver que ele não vale nada mesmo. A mensagem veio porque os outros rejeitaram. Porque eu prego essa terceira etapa. Eu não quero usar nome, mas é duro, né? Porque eu prego. Não é porque eu sou bom. É porque Goiânia virou as costas para a terceira etapa. E aí, Deus virou as costas para eles também. E pôs eles em ciúme com quem saiu lá de dentro para pregar esta etapa. Então não dê as costas para Deus, que qualquer hora você vê Ele te dando as costas também. Uma boa virtude foi no tempo de Moisés que ele viu as costas de Deus. Ninguém nem via nada, agora ele já viu as costas de Deus passar na fenda da rocha. Aí aquelas costas que Moisés viu, os judeus aqui na frente, ao invés de olhar, era para conhecer Jesus nem pela frente, pelas costas. Os judeus, porque Moisés conheceu. A hora que Moisés viu as costas de um homem passando na fenda da rocha, aí Moisés sabia, Deus, que não pode mostrar o rosto para mim agora. Agora ele veio para os judeus no seu dia e mostrou o rosto, e os judeus viraram as costas para ele. Você já notou quando você dá uma mensagem para alguém que eles viram as costas para você? Você dá um CD, não quero não. Eles viram as costas. Na mesma hora que eles viram as costas para o CD também vira as costas para ele. Eles não têm aquilo que está dentro do CD, e eles viram as costas. Se eles tivessem, mas eles não têm o que está lá dentro. E o que está lá dentro está assim, ó, é para você. Não, o meu pastor. Aí o CD vira as costas também para ele e diz, meu Deus. Certo? É simples. A gente lê a mensagem de Mombrana e diz assim, se nós descremos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade. Aí já estou falando da segunda crucificação. Porque a primeira crucificação foi os judeus que fizeram isso. E viraram as costas para Jesus. Olharam em Jesus, chamaram Jesus de Beuzebu. Nunca foi diferente, irmãos. A gente fica esperando eles olhar para nós e dizer Deus. E diz não, Satanás.
Eles não podem ver a manifestação de Deus no dia que Deus está operando. Os judeus não viram, os judeus que eram de Deus não viram. Pensa bem esse gentio podre, cheio de idolatria. Como que eles vão ver Deus? Os judeus que conheciam o sinal de profeta, e Jesus veio com todos os sinais proféticos, conhecendo o coração deles, falando o que estava na mente deles. E eles viraram as costas para Jesus e disseram: nós queremos Barrabás, nós queremos um matador, nós queremos um assassino, nós queremos um ladrão. Isso é simples. Nós queremos um pastor assassino. O pastor assassino é aquele que mata o efeito da palavra para o crente. O pastor ladrão é aquele que rouba o efeito da palavra do crente. Ele é um pastor ladrão, ele é um Barrabás. Mas o povo tem o governo que merece. E os crentes têm os pastores que merecem. Não reclame. Você tem isso daqui, até você diz: Senhor, eu não mereço. Mas é o que Deus diz, é o que você merece. É o que você merece. Porque Deus vem para eles e eles viram as costas. Eles não têm luz daquele Deus que está manifestado em carne. Que eles pensaram que Deus vindo a eles seria uma coisa diferente, um homem diferente. Aí vem um homem igual a eles mesmos. Você vê alguma coisa? Só João Batista. Eu fiquei sabendo, João Batista viu uma pombinha descer sobre ele. Mas você já viu? Eu não vi nada. Mas vai lá na reunião deles, dá uma olhada na reunião de Jesus e vem cá. Eles foram olhar, ficaram sem jeito. Os grandes disseram: vocês não vêm dizer que vocês creem naquele homem também. Se eles falar para você ouvir o CD, eles têm medo. Porque isso aconteceu lá atrás. Eles foram na reunião de Jesus e eles acabaram vendo que Jesus era diferente. Hoje, se eles mandarem você ouvir CD, você vai ver que o que eles pensam de nós é tudo errado. E que nós temos sido abençoados por Deus. Não somos melhor que ninguém. A Maria Madalena não era melhor, era pior. O Zaqueu era o pior. Mas Deus veio a eles. O Pedro, então, pior. Falhou aqui, falhou ali, falhou com a criada, falhou perante o Sinédrio. E Jesus foi atrás dele. Depois de você ter falhado com esta mensagem por todo lado, de você ter ouvido a mensagem, mas não conseguiu viver a mensagem, porque ela foi deteriorando através dos anos, na boca dos ministros, ela foi perdendo o valor, foi se apodrecendo, se estragando. Depois de um tempo desse, você percebe, escuta a mensagem outra vez, diz: mas é isso daí. Quantos desviados estão voltando agora? Mas por que eles desviaram? Não, eles não deviam ter desviado, deviam ter ficado lá, aguentado. Eu fiquei na denominação e aguentei até a última hora. Eu fiquei na primeira e segunda etapa e aguentei até a última hora. E agora eu passei para a terceira etapa, já faz uns 20 anos e estamos aguentando ainda. Você tem que aguentar. E você vê as pessoas virando as costas para uma coisa que você sabe que é Deus. A mensagem é Deus. Jesus era Deus. Eles viraram as costas. E Pilatos perguntou: o que vocês querem que eu faça então com esse homem? Crucifica ele. Solta Barrabás para nós. Porque Barrabás tem uma mensagem que nos ajuda.
Barrabás é um revolucionário político. Ele vai nos ajudar. Mas esse Jesus, acaba com ele. Ele tem problema com religião. Mata ele. Dá-nos um ladrão. Dá-nos um pastor que entende mais de política. É isso que eles querem. Um pastor que entende de política. Um grande político. É um Barrabás. Mas muitos crentes nem percebem isso dentro da mensagem. Eles nem percebem isso. Ore a Deus para tirar esse espírito político do seu coração, da sua mente, para você se libertar totalmente. Peça a Deus. Quantos crentes estão precisando disso? A política está chegando aí. Aí depois você vê os crentes lutando a favor de um partido. Você não é de partido, você é do inteiro. Essa questão de ser de partido, já está falando que é partido, não presta, é partido. É uma divisão. E Deus é um, não é partido, Ele é um. Você está nele, a mensagem é uma, você crê nela. Então seja agradecido pelo que Deus tem te dado, se liberte dessas coisas. Quem for lá governar, eu vou orar por eles. A Bíblia diz que é para orar pelos governantes. Então, quem for governar, ele não vai entrar lá pelo meu voto. Não vai. Tem tantos milhões aí que vão votar. Ele não vai entrar pelo meu. Aí o outro fica triste, perdi meu voto. Tanto faz perder como ganhar, filho. Você ora para o indivíduo que está lá e deixa Deus fazer a obra, porque você tem uma coisa melhor para se preocupar. Você tem uma mensagem para se preocupar. E deixe que o mundo inteiro que está no maligno, que Deus tenha misericórdia e nos dê algum tempo melhor de reino nesta terra, até que Ele venha. Oramos é para isso, mas não puxando para o lado de partidos. Vamos ficar ao lado da palavra, continuar lutando firme ao lado da palavra. Ou você dá as costas para a política, ou você dá as costas para Deus. Certo? Se você der as costas para a política, você está dando tudo para Deus. Se você der as costas para Deus, você vai lutar a favor de toda a política. Não espere melhoria. Ele diz: vocês são pessimistas. Não espere melhoria. Quando a gente tem um tempo bom, a gente fica satisfeito. Mas é orar a Deus, que pode entrar um que é pior do que esse ainda. Vai, sempre aparece. É difícil achar um melhor, sempre aparece um pior. Então, dê as costas para o mundo e venha para Deus. Não dê as costas para Deus e vai para o mundo. O que você tem no mundo? Todo ensinamento do mundo, toda bebedice do mundo, todo cigarro do mundo, todos os adultérios do mundo, isso tudo está destruído, está acabado. O mundo está caindo aos pedaços, como pregou o irmão Branham. Dá as costas para esse mundo e venha para Deus. Veja Deus manifestado. Israel perdeu porque Deus deu as costas, mostrou as costas para Moisés. Foi uma beleza, Moisés já ficou satisfeito, eu não posso ver sua face. Mas agora Israel podia ver a face de Deus e virou as costas para ele. Por isso que ao morrer, no ministério dele, ele diz: vocês não vão na casa de gentios e samaritanos, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque eu vim para os meus. Não vim para samaritano, não vim para gentio. Mas aí os gentios ficaram fora do aprisco. E os judeus com tudo ali na mão. E Jesus veio para eles. Eles deram as costas para Jesus. Mas eu gosto de ver isso. Quando no Calvário eles estavam batendo nele, cortando seu corpo, suas costas, a chicotada.
ele virou aquelas costas agora para os judeus. Ele deu a frente para eles, eles criticaram, eles bateram, eles cuspiram nele. E agora Jesus, ao vencer no Calvário, também deu as costas para os judeus e começou um novo evangelho. Como é bom, quando você lê Mateus 28, que você vê sobre o batismo, tudo ali, é Deus voltando a face para nós e as costas para os judeus, dizendo para eles: vocês estão vendo essas costas dilaceradas? Vocês estão vendo esses sinais que vocês fizeram? Vocês não vão poder ver minha face. Agora eu parto para os gentios. Aí ele dá uma mensagem para os discípulos: ide por e ensinai todas as nações. Já são gentios. Ensinai todas as nações. Antes, não. Antes é a frente para os judeus e as costas para os gentios. Mas os judeus rejeitaram, agora ele dá as costas para os judeus e a frente. Nós somos pastoreados por frente. Nós cremos em Deus pela frente. Entende? Nós cremos nele, nós não temos ele voltando as costas para nós. A terceira puxada, o povo da mensagem vira as costas para os selos, vira as costas para os trovões, vira as costas para o novo nome, mas nós temos a frente dos selos, dos trovões, voltado para nós, o novo nome voltado para nós, e Deus também agora virou as costas. Ele diz: eu não entendo, porque Deus virou as costas para vocês da mensagem. Primeira e segunda etapa, Deus tratou de frente com vocês. E agora Ele fala com vocês na terceira etapa, e vocês viram as costas para a terceira etapa, para os selos revelados. Vocês ficam esperando algum milagreiro aparecer. Vocês dão as costas para a terceira etapa. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Eles dão as costas para isso. Os pastores da mensagem, não é falar mal dos pastores, não. Eles dão as costas para os selos. Fale com eles para vocês verem. Qual o novo nome? Não. Se for para conversar novo nome, nós não vamos conversar mais. Eles já dão as costas para o novo nome. Mas e o 7º selo revelado? Os 7 selos? É melhor nós não falar nisso. Eles dão as costas. Deus agora está dando as costas para eles também. O selo está revelado através de João, da esposa do dia, está dando as costas para o povo da mensagem. Porque eles não vão aceitar, eles não vão receber. Por isso, quando o irmão Brana percebeu de que Deus tinha dado as costas para os pentecostais, irmão Brana pregou os ungidos dos últimos dias e diz: assim diz o Senhor, eles não converterão. Esse monte de gente pentecostal, ao tempo do irmão Brana, eles não converterão, é assim diz o Senhor. E esse monte de gente na mensagem, é assim diz o Senhor, eles não converterão. É você que vê a Deus, olha a Deus de frente. Você lê assim: eu estou vendo Deus. Eu li o parágrafo, estou vendo Deus. Eu leio a mensagem, estou vendo Deus. Eu leio a Bíblia, eu estou vendo Deus trabalhar. Como vocês já viram Deus trabalhar aqui, nos tipos que vocês ouviram. Não dê as costas para isso. Tem gente que dá as costas para o pregador, e eles não sabem que aquele pregador é Deus. Deus, a única forma de Deus ser visto na terra é através do homem. Deus podia, o irmão Branco diz, ele podia ter escolhido o sol, as estrelas, a lua, mas ele escolheu o homem. E ele ainda diz: essa foi a ideia de Deus.
Escolher o homem, porque é a maneira de Deus mostrar de frente para você, você rejeita, Deus vira de costas. Isso aqui está em Hebreus. Nós estamos falando dos judeus e dos gentios. A primeira crucificação foram os judeus. Agora, a segunda crucificação foram os gentios. Quem crucificou a Deus a primeira vez foi um povo religioso. Quem crucifica a Deus agora, na segunda vez, é um povo religioso. Lá era judeu, aqui era gentio. Mas você ainda tem que continuar olhando a Deus de frente. Entende? De frente. Por se você começa a ter problema com seu irmão, com sua irmã, e não pode olhar na cara deles, eles estão representando Deus na terra. Seu viver, sua ação, sua personalidade está representando Deus. O desejo de fazer melhor, eles estão representando Deus. E tem hora que as nossas fraquezas é para alguém perto de nós cair. Por isso, não te escandalizes com o erro de uma irmã, de um irmão. Ore por eles. Não te escandalize, porque muitas vezes Deus permite aquilo, uma queda, e você cai. E aquela pessoa pode retornar e você nunca mais retornar, porque ficou escandalizado com um crente errado, com um pastor errado e com família de pastor errado. Não te escandalize com ninguém. Viva você e Deus, você e a palavra. Não coloque a sua vida junto de um irmão e disse: esse daqui fracassar, não tem nem jeito de eu ir para frente. Não, você diz: eu vou ajudar meu irmão, vou ajudar minha irmã, não importa como eles estão, vamos dar a mão para eles. Foi isso que Jesus fez. Deus deu a mão através de Jesus para Pedro, quando Pedro virou as costas para Jesus e disse: eu não conheço ele. Um que estava no apostolado, e eles: mas você andou com ele? Não, eu nunca ouvi. Que cara, rapaz! Eu nunca ouvi, não conheço. Até que uma criada diz: a tua própria voz te denuncia que você é um dele. Agora chega numa hora dessa, filho, você é de Deus mesmo, e você falhou. Mas você é tanto de Deus que os outros, a sua voz te denuncia que você é um bramita, rapaz. A sua voz te denuncia que você crê em João. É a tua voz que denuncia. Não adianta você falar, ficar com vergonha lá e virar as costas naquela hora. Não, olha, a sua voz está te denunciando. Aí Pedro ouviu o galo cantar. Agora, antes que o galo canta na sua cabeça, na nossa cabeça, é melhor nós ouvirmos a palavra e consertar a nossa vida e não dar as costas para Deus. Eu já preguei sobre isso, mas cada vez que fala é diferente, né? Dando as costas para Deus. Agora, temos isso daqui. É tão simples o que o profeta mostra para nós. Mas o povo gentil agora está crucificando a Deus pela segunda vez. E a Bíblia até não fala de uma terceira crucificação. A gente vê duas. O profeta pregou estas duas aqui. Hebreus capítulo 6, aqui já está. Mas está falando num livro aos Hebreus, mas é exatamente no período gentil. O que está escrito em Hebreus, que era um povo hebreu, Paulo mandando uma carta para eles, mas aquela carta, agora o período de salvação era dos gentios. Se a carta chegava aos hebreus, porque nós temos pregador hoje que fala contra o dízimo, exatamente por isso, porque o dízimo está escrito aqui em Hebreus. Ele diz que o dízimo é para o judeu. Está no capítulo 7 de Hebreus, é para o judeu. Eles não percebem o que Paulo ensinou. Ele diz: ali era Deus,
Aqui são homens mortais que tomam dízimo. Lá atrás, no tempo de Abraão, foi Elohim, foi Deus. Mas aqui são homens mortais. Então tem pregador para tudo, filho. Tem pregador que é a favor do dízimo, pede demais. Tem pregador que é contra o dízimo e fala que isso é errado. Então você tem que tomar a palavra e ver o que a palavra é. No Novo Testamento, depois da crucificação de Jesus Cristo, que os judeus foram culpados daquela crucificação, Deus, Jesus, até o nome Jesus, você sabe, porque ele virou as costas para o judaísmo e não tratou com o nome judaico, Yeshua. Ele parou. Eles não perceberam, depois do Calvário, ele não tocou mais para o povo judeu. Agora ele passou para as nações, para os gentios, pregando um evangelho não mais baseado naquele nome judeu. Porque Deus não é judeu nem gentil, mas o nome era judeu. Agora, no nosso tempo, não. Deus foi um gentil. Deus trabalhou através de um gentil. Mas Jesus não era judeu nem gentil, porque ele era Deus, a essência, Deus. Mas aqui você tem uma manifestação, um profeta que revelou Deus aos gentios. A oportunidade que Deus deu para nós. Ele mostrou para os judeus, conversou com a samaritana, conversou com os judeus, mostrou que ele era o Messias, só pelos feitos, pelas obras, e eles não aceitaram ele. Aí alguns samaritanos que aceitaram, poucos judeus que puderam ver aquela obra, e quando ele disse que ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas teve um pouquinho de judeus que receberam ele, e ele pegou alguns samaritanos, mas depois do Calvário, aí ele parte para o nosso lado, para o lado do gentio, e olha o que Deus vem fazendo, e dando uma demonstração de que assim como os judeus crucificaram a Cristo pela primeira vez, os gentios crucificariam a Cristo, porque assim como a oportunidade foi dada aos judeus de ver Deus em carne, a oportunidade foi dada aos gentios de ver a manifestação de Deus em carne, certo? Então por que eles rejeitaram, tendo tudo à vista? Era Deus, aquele homem era Deus, Jesus, e eles rejeitaram. Por que os Estados Unidos não pôde ver Deus em William Branham? Era Deus que estava nele. Criar esquilo o homem não cria. Irmão Branham pregou, quem cria é Deus. O Criador, ele diz, é Deus no homem. É Deus que faz isso, mas ele usa o homem para que os demais virem as costas para aquele homem, e eles estão virando as costas para Deus, certo? Nesse tempo final, foi a mesma coisa no tempo do irmão Branham. Aí aqui está. Eu quero tomar só algumas palavras, para mim não ir longe. Que ele disse, foram iluminados, tanto judeu como gentio. Agora você vê, foram iluminados, judeus foram iluminados, viraram as costas para Jesus. Os gentios foram iluminados, viram as costas para Branham. Vê qual a denominação aqui que é Branham. Vê o povo da mensagem se eles querem o novo nome Branham. Eles têm coragem, que a gente, mal até a gente repetir, eles têm coragem de dizer que o novo nome Branham é do diabo. Para vocês verem a condição que está, assim como os judeus ficaram cegos para que a mensagem viesse a nós e desse um privilégio a nós os gentios, que éramos pagãos. Deus deu um privilégio para nós para vermos a mensagem. Agora eles são cegados. Na era de Laodiceia, eles são cegados, e Deus está voltando para os judeus outra vez, através de Moisés e Elias. Mas eles estão cegados. Provar o dom celestial, tanto o judeu como o gentio provou o dom celestial e não deu valor. Participantes do Espírito Santo, todos eles participaram do Espírito Santo. Judeus no seu dia, gentio aqui no seu dia, no tempo de Branham, participantes do Espírito Santo. Provaram
a boa palavra de Deus. Olha, quando ouviram Jesus falar, se eles tivessem uma revelação que esse homem é a palavra de Deus, dormiram com ele, andaram com ele, foram no barco com ele. Quantos ouviram ele, mas não conseguiram permanecer crendo nele, viraram as costas para ele. Eles provaram das virtudes do século futuro. Os Estados Unidos devia ver isso. Eles provaram, o William Branham pregou o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. Irmãos, só de saber que a gente tem um futuro lar, Deus preparou para nós. Bênçãos que Ele preparou para nós. Ele falou com os judeus, mas os judeus não receberam. Ele fala com os gentios também não recebem a mensagem do dia. Qual pentecostal quer a mensagem de William Branham? Pelo menos o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. Eles não querem porque eles não pertencem. Eles viraram as costas para Deus nos Estados Unidos. Deus era um homem, e eles viraram as costas para aquele homem. Aqueles grandes homens dos Estados Unidos viraram as costas para um homem, e era as costas de Deus que estava ali. Amém. Esse tempo dos gentios, William Branham diz assim, a mensagem acusação, ele diz: eu acuso esta geração por crucificar novamente a Jesus Cristo em 1963. Branham acusou, mostrando o tempo da abertura da palavra, o tempo da revelação dos selos. Ele não acusou no tempo da primeira e segunda etapa, ele acusou no tempo da terceira etapa. É nesta terceira etapa, quando eles viram as costas para esta mensagem, é que Deus vira as costas para ele. Irmão, nós estamos tratando com Deus de frente. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, como o Senhor deu para os judeus, o Senhor deu para o povo americano, e o Senhor está dando para nós, os brasileiros, os que falam o idioma português. O Senhor está dando. E agora, quando o Senhor não pôde vir entre nós, através do seu profeta William Branham, o Senhor vem agora com esta mensagem, com a terceira etapa, que o Senhor disse para William Branham: não diga a ninguém. Por isso não houve personificador no tempo do profeta da terceira etapa. Mas agora já foi dito. E depois que a terceira etapa foi pregada desde o ano 2000, começou 2004 em diante os personificadores, crendo em parte, personificando a mensagem e dizendo: nós cremos também na terceira etapa, na terceira puxada, mas eram personificadores. Deus virou as costas para eles no ano 2000. Estamos agradecidos, Senhor, porque ainda podemos ouvir Sua palavra, e algum irmão, alguma irmã pode ouvir os CDs, ouvir pela internet, e ao invés de dar as costas para esta mensagem, eles vêm de frente e aceitam esta mensagem, e dão as costas para as igrejas da mensagem, para as denominações da mensagem, que rejeita a terceira puxada. Obrigado por esta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, ainda o Senhor profeta diz, nesse encerramento, que eu quero deixar: se nós descremos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício para o pecado, porque o Cordeiro saiu do trono. Você dá as costas para Deus quando você rejeita voluntariamente. Não vai culpar seu pastor, seu marido, sua mulher. Deus está falando com você. Não dê as costas para Deus.
esta mensagem, esta revelação que o profeta pregou, a terceira puxada é Deus. Deus em forma de carne, Deus em forma de revelação para cada um de nós hoje. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.